Gratidão a Deus por nós estarmos aqui nesse começo de semana, podemos falar o nome desse nosso Deus maravilhoso, que cuida de nós com tanto zelo, com tanto amor. Sejam todos bem-vindos a esse santo e bom lugar. E os irmãos sabem que eu gosto muito de falar dos patriarcas, dos profetas, eu gosto das histórias que muitas vezes nós lemos, conhecemos, né, as histórias, mas como nós conhecemos já o fim da história, geralmente nós não nos apegamos aos detalhes, que tem muitos detalhes que às vezes passam desapercebidos a nós, na hora que nós estamos lendo. Então, por isso que eu gosto sempre de estar pregando sobre os nossos patriarcas, os nossos profetas, tanto que hoje eu vou falar uma parte, na próxima pregação eu vou falar a outra, porque para não ficar assim, muito cansativo também, não, né? Hoje é domingo, nós sabemos que amanhã já começa a semana de trabalho para todos, né? Então, eu vou pedir aos irmãos que abram suas Bíblias em Gênesis 22. Cadê a gente tá achando? 1, do versículo 1. Deus prova Abraão. Mas antes de começarmos, vamos orarmos ao nosso Pai. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez no seu santo lugar. E agora que estamos abrindo a nossa Bíblia para falar da sua palavra, que o Senhor fale por nós, Pai, que nós entendemos de nós, e que essa mensagem possa tocar o coração, que possa servir também para ajudar a vida de alguma pessoa que está em alguma dificuldade e às vezes está desanimada. Nós sabemos que o Senhor é o Deus fiel, protetor, generoso e verdadeiro. Tudo isso pedimos por Jesus. Amém. Amém. Então, aqui vem dizendo no verso 22, 1 e 2, Gênesis, capítulo 22, versículo 1 e 2. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. São versos que a gente lendo, assim, no nosso dia a dia, a gente passando, lendo a história da prova, né? Que Abraão, da prova de Abraão, que esse Isaque. Aí nós vemos aqui alguns pontos muito. Deus pediu para ele que levasse o filho. Aqui ele está pedindo um filho que ele esperou por mais de 25 anos. Uma promessa que demorou tanto a ser cumprida. Foram 25 anos de espera. E agora Deus chega e fala: vai e mate seu filho. Mas aí, nós não achamos algumas contradições nessa história? Porque Deus mesmo falou: não matarás. E agora Deus pede para Abraão que vá e leve o seu filho e sacrifique. Nossa, Abraão ficou muito desolado. Ele ficou tão desolado porque ele não podia partilhar com Sara o que Deus havia pedido para ele. E se ele fosse falar com Sara, é óbvio, com a mãe que vai deixar que sacrifique o filho. Nenhuma, né? Então, Abraão ficou muito angustiado
quando ouviu essas palavras. Mas ele era obediente. Ele era aquele do ex-me aqui. Sempre. Deus falava com ele. E ele esperou. Mesmo agoniado. Passou em agonia. E voltou várias vezes durante uma noite. Porque Deus pediu para ele uma noite, né? Para já no dia seguinte ele ofertar o filho em holocausto. Gente, não é fácil, né? Mas ele não questionou a vontade de Deus, mas ficou tão angustiado e procurando respostas. E aonde ele procurava respostas? Ele ia até os lugares onde anjos haviam aparecido, mensageiros de Deus já haviam aparecido a ele, né? Para dar recados. E ele ia nesses lugares, orava, clamava, mas não tinha nenhuma resposta. Ele olhava, porque nós sabemos que os mensageiros que vieram a ele, e há 50 anos atrás, né, quando foi para ele sair do Egito, né, sair do meio da parentela dele, foram mensageiros. Depois também, quando ele foi anunciado o nascimento de Isaac, também foram anjos que apareceram. E nesses lugares ele voltou para ver se aparecia, se Deus mudava de ideia. Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele é imutável, né? Ele não muda. Ele não muda. E ele continuou, orou aquela noite. Aí quando foi já na madrugada, ele levantou-se e foi cortar a lenha. Vamos ler o capítulo 22, vamos ler o 3, versículo 3. Gênesis 22, versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Nossa, aqui está escrito, Deus prova Abraão, e foi uma prova realmente muito difícil, porque Abraão olhou enquanto seu filho dormia, serenamente, calmamente, e quando ele viu que Deus não mandava nenhum recado para ele, que ele tinha que fazer isso, que ele tinha que levar o seu filho em holocausto para ser sacrificado no altar, ele foi cortar lenha. Por que ele foi cortar lenha? Ele podia muito bem pedir para o filho cortar, já que o filho era jovem. A essas alturas, Abraão já era idoso. Então ele pediu, né, ele podia ter pedido para outra pessoa cortar a lenha, mas ele não fez isso. Ele próprio rachou a lenha. Ele também poderia ter pedido para Isaac cortar a lenha, mas também não pediu. Ele fez isso. Rachou a lenha do sacrifício e deixou ali do lado para colocar no jumento para de manhã eles saírem para a caminhada. Aqui fica uma dica também, né? Que tem coisas que vocês pais, nós pais, especialmente homens, devem fazer. Tem atribuições, tem coisas que o homem é o sacerdote de casa, o sacerdote do lar. Então ele deve, muitas vezes, não delegar para outras pessoas aquela parte que cabe a ele, somente a ele fazer em casa. Entende? Não quero dizer assim que é a parte que eu estou falando aqui, que ele vai sobrecarregar os filhos com o trabalho. O homem é o sacerdote do lar. O homem é aquele que pode estar instruindo os filhos, ajudando a esposa a corrigi-los, a ensiná-los. Porque hoje em dia nós sabemos que tem muitos pais que, por trabalharem, não encontram tempo para cuidar dos seus filhos. Deixa que a escola ensina, né? E hoje nós estamos vendo que nós estamos num mundo muito cruel. E então, a parte do sacerdócio no lar do pai é muito importante. E assim
Assim foi educado Isaac. E ele tanto acompanhava o pai em vários outros momentos da vida aqui. Tanto que ele não questionou quando o pai o chamou para ele levar o sacrifício, fazer o sacrifício. Porque ele estava acostumado a obedecer, a seguir. E a família de Abraão era um lar muito abençoado. Porque nesse lar havia união. Nesse lar havia paz. Sabe? E depois que, nós sabemos, depois eu vou chegar nessa parte, mas não é hoje, eu não vou falar essa parte, eu vou ficar só nessa aqui. Então nós devemos lembrar sempre que os nossos filhos, eles têm que ser educados. Quando nós fazemos o culto, quando nós ensinamos ele desde pequenininhos a nos acompanhar, ir para a igreja, ou todas as coisas boas que nós vamos fazer, nós levarmos eles juntos, isso daí acrescenta muita coisa. São filhos que vão estar mais confiantes nos seus pais. E então Isaac, ele era jovem, forte, né? Ele podia muito bem. Eu não vou. Imagina, por que eu vou acompanhá-lo nessa missão? Não vou, mas não. Ele não questionou a vontade do pai. Assim como ele foi chamado, ele atendeu a vontade do pai. E enquanto eles caminhavam, foram 3 dias, gente, longas noites para Abraão. Pense, esse homem saiu juntamente com seu filho, 2 servos, o jumentinho, né, que levava as madeiras para serem queimadas no holocausto. E eles caminhando, cada noite ele olhava, pensava em Sara. Como será que Sara vai ficar? Como se vai ficar mãe tão bondosa, tão amorosa, com esse filho que deu orgulho na vida dela? A alegria dos dias dela, a alegria da velhice de Abraão. Então ele ficava pensando, como será que eu vou falar com Sara? Mas ele continuava esperando uma resposta do eis-me aqui, que Deus falasse com ele. Mas essa resposta não veio. Durante esses 3 dias de caminhada, chegaram finalmente ao lugar que Deus mandou que eles fossem, né? Que ali ele viu, ele reconheceu que eles estavam perto do Monte Moriá e Deus indicou o lugar onde seria o sacrifício. Aí ele parou, falou para os seus 2 servos que ficassem, né? Que esperassem-os ali, que eles iam sacrificar, né? Eles iam subir, sacrificar e depois voltariam. Que confiança, né? Eu vou subir para o monte com o menino, com o jovem, e nós voltaremos. Quanta coisa agora nós vamos ler. É o que eu falei, 5. Então disse o seu servo: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo subir, adorado, voltaremos para junto de vós. Então tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. E andavam. Abraão ia pensativo, levando Isaac, levava a lenha, e Abraão levava o fogo e o cutelo. A lenha aqui, para nós hoje, a representação da lenha naquele tempo, naquela época, e hoje também, é a nossa vida espiritual. A lenha significa a providência de Deus para os nossos dias. E o fogo representa a providência divina, que ela só vem para acrescentar bênçãos na nossa vida e também para nós confiarmos na vontade de Deus. Mas essa jornada, essa caminhada de Abraão,
até o monte, juntamente com seu filho Isaac. Isaac olhava para ele, mas ele nada dizia. Ele só observava o filho como se fosse a última vez, né? Que ele estivesse vendo. E quando chegaram ao topo do monte, né, no lugar que deveriam fazer a adoração, deixa eu ver aqui. Porque naquela época, quando se falava em ofertas, havia dois tipos de ofertas. Aquela oferta que era repartida entre o doador e o sacerdote, e a oferta que era literalmente queimada. E era justamente a oferta que Deus pedia que Abraão oferecesse. Do filho totalmente queimado. Fácil? Não, né? Porque para nós, nos dias de hoje, seria um absurdo nós pensarmos, né, que nós somos entes. Está acontecendo isso de pais matarem filhos, filhos matarem pais. Mas no tempo de Abraão, não era assim que as coisas ocorriam. E ele continuou subindo até que chegaram ao ponto em que era para ser feito o sacrifício. Vamos ler agora Gênesis. Ver o verso 7 e verso 8. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, e perguntou-lhe Isaac, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E se continuaram seguindo, ambos juntos. Quando chegaram ao lugar em que Deus, o norte, chegaram ao lugar em que Deus havia designado, ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Vou dar uma parada. Ele já está no local do sacrifício. Levantou o altar de pedras. E nesse altar, ele teria que colocar o seu filho e imolá-lo com aquele cutelo. Não é fácil, gente. Nossa, eu pondo no lugar de Abraão, tem que ser uma pessoa de muita fé, tem que ser uma pessoa, porque Abraão vinha pensando, meu Deus, fui provado tantas vezes da minha vida, mas por que o Senhor deixou para os últimos dias da minha vida a maior prova? Por quê, Pai? Mas ele não teve resposta. Porque Abraão, nós sabemos, ele já havia mentido, né? Lá atrás, quando ele chegou no Egito e falou que a Sara, ela era linda, né? Ela era muito formosa. Então ele com medo, né? Dos faraós, dos reis, os grandes lá do reino, matarem para ficarem com a Sara. Então ele já tinha mentido uma vez, né? E então ele achou que Deus estava provando, que Deus estava desconfiando. Ele não estava com aquela certeza, com aquela convicção, porque ele achava que ele já tinha pecado por ele ter feito isso, mentido para Deus. Então agora já não confiava, Deus não confiava mais nele. Então ele falava, tive tantas provas durante a minha vida. Saí do meu povo, do meio da minha terra, do meio da minha parentela, fiquei vagando em terras que nós sabemos que eles moravam em terras que não eram, né? A terra era prometida para Abraão e seus descendentes, mas só que Abraão, ele não entrou na terra como proprietário, como dono, ele morreu antes disso. Mas se Deus me prometeu há tempos atrás que por meio de Isaac
minha descendência seriam mais que as estrelas do céu, como que agora eu vou matar meu filho? Sabe, eram coisas que vinham passando pela cabeça dele, assim como passaria pela cabeça de qualquer pessoa que fosse posta à prova, como Abraão foi colocado naquele momento. Por isso que eu digo, irmãos, a gente, na nossa vida diária, nós também somos provados. Somos provados e às vezes nós queremos que Deus nos dê uma resposta de imediato e essa resposta não vem. E às vezes nós estamos olhando e pensando assim, olha, fulano ali nem evangélico está tão próspero, né? Ele vai tão bem, tudo que ele faz, ele prospera, e eu que busco a Deus, eu que devolvo meus dízimos, eu que entrego as minhas ofertas, faço tudo de acordo com a sua vontade, e assim mesmo sou provado de tal forma. Não, mas não é isso. Não é nossas ofertas, nossos dízimos, nem a nossa adoração, não é isso tudo que é suficiente para Deus. Deus quer mais de nós. Deus exige, pede muito mais que isso de nós. Não é só a nossa oferta, nossos dízimos, nós viemos aqui na igreja, estamos frequentando o culto. Não é só isso que está pedindo, não. Agora vamos ler o final da parte 7. Ah, não, 9. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Nossa. E 10. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas, 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse o anjo: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Abraão deve ter ficado muito emocionado quando viu isso. Mas Deus não faz nada pela metade. O cordeiro que era para ser sacrificado seria no lugar de Isaque, que assim como disse Abraão para Isaque, Deus proverá o cordeiro. Quando Abraão olhou para o lado, ele não viu o cordeiro, ele viu o carneiro. Foi o carneiro que ele viu. Porque Abraão, nos tempos nós sabemos que eram sacrificados animais, o cordeiro era o símbolo da pureza, tinha que ser um animalzinho novo, né? E puro, de pelo menos 1 ano. Mas Deus mandou melhor, ele mandou o carneiro que já era experiente. O carneiro tinha muito mais valor. E os judeus, entre eles diziam que, até eles admitiam que o carneiro seria uma oferta maior, porque o carneiro, ele já experimentou, ele já viveu, ele já experimentou grandes dores. E o carneiro, ele vai estar fazendo o quê? Vai estar representando as nossas dores, as nossas feridas. Ele já é experimentado. É Cristo. Que na nossa vida, na minha vida, na sua vida, nunca deixe de faltar o cordeiro. O cordeiro esteja sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque sem o cordeiro, sem esse sangue que foi vertido por mim, por você,
jamais nós teremos condições de prosseguir para o alvo, que é a vida eterna. Aqui eu tenho uma mensagem que eu achei linda. Eu até recebi de uma pessoa muito querida e vou passar para vocês agora. Fala-se de efeitos colaterais. Aqui tem escritos da irmã White. Com bênção ou sem bênção, Deus não era questionado. Hoje, queremos que nos explique tudo, e se a explicação não nos satisfaz, o que nós fazemos? Ficamos insatisfeitos. Mas nós não devemos agir dessa maneira em momento nenhum. Ellen White nos alerta. Deus nos conduz. Jamais seus filhos, de maneira diferente da que escolheriam, se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando com os seus colaboradores. Tudo quanto nos tem confundido acerca das providências de Deus será esclarecido no mundo vindouro. Amém? As coisas difíceis de serem compreendidas serão explicadas. Os mistérios da graça serão desvendados. Olha que coisa maravilhosa. Naquilo em que nossa mente finita, porque nossa mente é finita, né? Só via a graça nos serão desvendados. Confusão e promessas desfeitas, veremos a mais perfeita e bela harmonia. Saberemos que é o amor infinito de Deus, né? Saberemos que o amor infinito de Deus dispôs das experiências que nos pareciam as mais difíceis. Mas também é muito importante nós sabermos que esse momento de compreensão não chega. Precisamos continuar sendo instrumentos, né, de bênçãos. Abraão foi um homem de bem. E qualquer um que se aproximasse dele, qualquer pessoa que se aproximasse de sua família, era abençoada. A família de Abraão criava cadeias de bondade. Todos que chegavam, que se aproximavam, que faziam negócio com eles, ele era muito amável. E eles eram bem naturais. Davam-se bem em família e tinham sociedades estáveis. Cuidavam do gado, e isto cuidavam de gado, e como é normal, e tinham sociedades ótimas por serem honestos, eram pessoas de confiança, com quem se podia contar e fazer bons negócios. Hoje em dia, né? Estão desconfiando até dos cartões de crédito, né? Eu estava vendo ontem, acho que foi no grupo, assim, do cartão clonado, né? Que estão mandando o cartão para casa e se você passar o cartão no caixa eletrônico, roubam todos os seus dados e o seu dinheiro que você tiver no banco também. E hoje em dia a gente vê que não se pode confiar em mais ninguém. Que a única confiança e esperança que nós temos é em Deus. De igual modo, quando vivemos com Deus, geramos bênçãos. São efeitos colaterais da fé que nem sempre são entendidos, mas que nos fazem muito bem e fazem bem aos que estão ao nosso redor. Então, se nós não podemos ser bênção na vida de alguém, também não vamos atrapalhar, né? Vamos tentar ser o melhor, porque nós lemos, se os irmãos quiserem ler, eu tenho aqui, eu sei de cor também, Gênesis 12, versículo 10.
Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Seja a bênção. Abençoe e sejam abençoados. Amém? Que Deus esteja com cada um de vocês. Que Deus possa estar nos abençoando. Porque aqui, irmãos, vem falando que foi a Isaac, né? Porque nós sabemos que Isaac, por ser o filho da promessa, por ser o filho que demorou tanto para chegar, né? Aí a prova de Abraão. Qual é o seu Isaac hoje? O que você está se apegando? Porque Deus, ele vai mexer, ele vai provar, ele vai te dar grandes provas, sim. Mas ele vai provar, ele vai mexer naquilo que você mais ama. O que você está amando hoje? Porque talvez Abraão estivesse amando mais a Isaac do que buscando a Deus. Eu não sei. Mas qual é a prova que você está enfrentando? Qual é o seu Isaac hoje? Vamos lembrar que Deus, ele sempre abençoa. As promessas que ele faz, ele cumpre. Assim como Abraão. Eu creio que Abraão aqui, olha, tanto ele como Isaac foram provados, mas Abraão teve a prova maior. Ele foi porque ele era pai do filho da promessa. O pai que esperou tantos anos, 25 anos, o rapaz estava com essa idade. Gente, e agora? Manda matar. Foi uma prova de fé muito grande. Talvez vocês estejam passando por uma prova grande hoje e não sabem por quê. Mas Deus sabe. Ele sabe qual é o meu Isaac. Qual é? O que eu estou me apegando? O que está me tirando? Eu estou pondo no lugar do cordeiro. Não vamos nos esquecer jamais que Deus mandou o cordeiro para morrer no meu, no seu lugar. E que essa prova de fé que Abraão teve e conseguiu superar essa prova, vencer essa prova, que nós também possamos ter capacidade, perseverança, fé, que isso é muito importante. Nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus, mas que nós busquemos no Cordeiro, que morreu lá na cruz, derramou seu sangue inocente, para nós que nem merecemos, que mérito é nosso, nenhum, mas que nós possamos honrar, abençoar cada um que estiver ao nosso redor, que nós possamos ser luz na vida das pessoas. Que nós possamos ser bênção mesmo na vida das pessoas que nos cercam. Amém? Deus abençoe. Uma feliz semana para todos. Meu coração
Graças te damos, Senhor, pela vida, pela saúde, pelas bênçãos incontáveis que o Senhor derrama sobre nossas vidas. Amém. Pai, quero te pedir que o Senhor, Pai, colocar agora nas tuas mãos todas as famílias da nossa igreja e também as não da igreja, todas as famílias que estejam debaixo das suas mãos, Pai. Amém. Acolha cada um, abençoe a cada um conforme a sua medida, Pai. Nós sabemos que o nosso mundo jaz na mão do maligno, mas nós sabemos que quando nós clamamos o teu nome, quando nós clamamos pelo sangue do Cordeiro, o Senhor é fiel, verdadeiro, para cumprir e também para nos cobrir e mandar os seus anjos para nos guardar. Amém. Esteja com cada um de nós, nos guarde de volta para os nossos lares e dê a cada um uma semana abençoada e que seja uma bênção na vida de cada um. Amém.